galera, é o seguinte. Agora a gente vai trabalhar propriamente a argumentação. Aqueles argumentos, aquilo que a gente usa para poder convencer a mãe a ir ao cinema. É claro que quanto mais consistentes, melhor. Melhor para a gente conseguir obter o nosso proveito. Onde é que está? Olha lá. Eu digo que essa competência 3, gente, é a mãe de todas. Por ela, a gente vai na competência 1, que é o conhecimento da escrita em língua portuguesa, porque nessa a gente vai relacionar, a gente vai usar as conjunções, mas, entretanto, porém, contudo, todavia, portanto, tá? Isso tudo a gente vai ver, vai achar aqui nessa competência. Essa competência ela vai mandar nas outras. A gente olha, tipo assim, aparentemente, ela só tem 200 pontos, é de 0 a 200 pontos como qualquer outra. Não, ela é guia. Tá? Então, a gente vai trabalhar bastante ela. O que ela diz? É você selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Afinal, o que é isso? Selecionar. Lembra, gente, daquele esqueleto que eu falei? Lembra, gente, liga o microfone para falar comigo, tá? Porque senão é aquela coisa da gente ficar, parece que eu estou na sessão espírita, como eu falei, as pessoas falando sozinho, tá? Vocês lembram do esqueleto? Daquele esqueleto que eu falei para vocês? Olha, gente, a primeira coisa que vocês vão fazer é esse esqueleto aqui. É onde vocês vão colocar mentalmente, colocar ali quais são os argumentos, os 3 argumentos, 2, 3 argumentos que você vai utilizar. Lembra disso? Liga o microfone para dizer se lembra. Sim. Então, sim. Olha que legal. Olha só, eu vou selecionar aquele esqueleto. Né? A partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores, presta bem atenção, eu coloquei pelos textos motivadores. Muitas vezes, eu não posso utilizar o texto motivador. Você pode, tá? O que você tem que fazer é interpretar, que é o teu quarto item que tem ali. Pode citar? Pode, mas interpretar também, tá? Disponibilizado pelos textos motivadores e de seu próprio repertório, ou de seu próprio repertório. O que é legal? Você alinhar os dois, tá? O texto motivador e o teu próprio conhecimento de mundo. Olha só, aquilo que a professora de sociologia falou há pouco, né? Que você pode coloca o tema lá da sociologia, coloca um filósofo, tá? Isso é muito importante para a gente, para que o teu avaliador saiba que você tem um amplo repertório, tá? Escolher informações, fatos, opiniões e argumentos relacionados ao tema proposto e ao seu ponto de vista. Relacionar. Saber estrategicamente. Encadear as ideias de forma progressiva, deixando claro o caminho que você percorreu, com o objetivo de alcançar seu ponto de vista sobre o tema. É claro, você começa pelo menos para ir até o mais. No nosso modelo que a gente vai trabalhar, eu vou trabalhar com 2 parágrafos de argumentação. Quando eu coloco 2 parágrafos, eu vou ter dois argumentos. Que no meio de tantos, vou selecionar os melhores argumentos, os argumentos mais fortes. E a ordem deles tem que ser de forma progressiva. Organizar, hierarquizar os argumentos para definir a estratégia para apresentá-los, considerando o gênero textual, dissertativo, argumentativo. Olha só, fundamental é interpretar. Como eu disse lá na seleção, você vai colocar o texto motivador? Você pode colocar o texto motivador, mas você vai ter que jogar o dado
e interpretar. Quando eu falo interpretar, eu falo da tua capacidade de argumentar, a tua capacidade de persuadir, a tua capacidade de persuasão, de convencimento, de convencer o leitor do que você está falando é o certo. Partilha do INEP. Para atingir o nível máximo na competência 3, o importante não é apenas o que o participante mobiliza para a escrita do seu texto. Ou seja, não é somente qual é o argumento que você colocou, tá? Mas ele diz como ele mobiliza, como ele seleciona, como ele relaciona um argumento ao outro. E, olha aqui, como ele organiza e como ele interpreta. Você joga, você coloca, mas a interpretação é sua. E é isso que a competência 3 analisa. E, como eu estou te dizendo, é a competência mãe. É a competência que vai alinhar o restante do teu texto. Certo? Entenderemos a autoria como resultado de uma boa organização e de um bom desenvolvimento do texto. Deu para entender, galera? Sim. Bora lá. Os tipos de argumentos. Exemplificação. Na estratégia de exemplificação, você irá inserir e desenvolver um exemplo específico como foco principal do parágrafo, tendo o propósito de justificar a sua ideia. Esse exemplo deve ser preferencialmente de conhecimento geral. Tipo, eu coloquei os operadores argumentativos, que são que vão ser aquelas palavras-chave que devem ser utilizadas. Essas palavras-chave, elas estão expressas na competência 1 e na competência 2, além de ser foco da competência 3. Presta atenção, a competência 3, ela se organiza, ela se relaciona com os outros coisas, tá? Olha lá, por exemplo, a exemplo dele, a título de exemplificação, como caso, o exemplo. Em 2013, milhares de manifestantes ocuparam as ruas da capital de São Paulo em reivindicação por melhorias e redução dos preços dos transportes públicos. Nota-se como fatores socioeconômicos também pelos casos. A Revolução Francesa, por exemplo, é considerada o símbolo de liberdade, igualdade e fraternidade, visto que mobilizou as camadas sociais infladas da crise econômica no respectivo país. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. Gente, está em negrito o por exemplo. Da exemplificação é a Revolução Francesa. Nota que não é um caso isolado, não é uma coisa que só você tenha conhecimento, ou que só a cidade, só o município tenha conhecimento. É de conhecimento mundial. Não tem como o teu avaliador não saber o que é a Revolução Francesa. Então, quando você escolher a título de exemplificação, você coloca uma coisa mundialmente conhecida, uma coisa que, de fato, o teu avaliador vai saber. Não tem como ele não saber, ok? Lembra, gente, que eu falei que você nunca vai colocar o caso do teu vizinho? Sim. A Alessandra está presente? Sim, acabei de responder, sim. Ah, é você! Tudo bom, Alessandra? Tudo bom, querida. Sabia que era você. Você é maravilhosa, Alessandra. E a Ana está aí? Sim, professor. Tá entendendo, Nazaré? Sim. Vamos lá. A enumeração. Gente, eu gosto muito da enumeração.
Por quê? Com a enumeração, a gente não tem como se perder. Digamos, eu vou trabalhar 2 argumentos, inclusive é o que eu gostaria que vocês usassem. Eu vou colocar outras aqui, mas eu gostaria que vocês atentassem para essas, para a enumeração. Porque não tem como. Se você fala sobre o primeiro, olha, digamos que eu coloquei em primeiro lugar, você logo depois vai botar. Além disso, a outra forma vai utilizar algum outro operador argumentativo que vai dar a sequência. Tá? A enumeração faz com que você não se perca. Tá? Você deverá citar os vários argumentos que possui sobre o assunto, um a um, de modo a literalmente enumerar uma série de fatos que comprovam a relevância do que você está defendendo. Os operadores argumentativos. Em primeiro lugar, primeiramente, além disso, ademais, outro fato importante. Gente, eu esqueci de passar aqui, eu vou voltar aqui. Vocês estão vendo a tela anterior da exemplificação? Sim. Olha para esse final aqui, quando diz assim, tá vendo meu mouse? Sim. Olha aqui, assim é evidente. Eu quero que vocês prestem atenção para esse fato. Olha como ele é uma expressão forte. Assim, é evidente que a política externa e interna influenciam na quantidade de manifestações ocorrentes. É muito importante que o teu avaliador ele veja o quanto você é forte nas suas palavras. Você não vai para um eu acho, eu penso, tá? Você vai logo para vai, tipo assim, entra de carrão de cena. Assim, é evidente que a política externa, cara, não deixa sombra de dúvida para nada. Mostra que tu estás certa. Ok? Vocês sentiram a força? Sim, né? Uhum. Tipo assim, aquela questão, se você estiver contando uma mentira, ou se você não está seguro disso, esse teu é evidente mostra que tu sabes. E se tu não sabes, é só para ti. É importante você usar esses operadores de força. Tá bom? Tá, a enumeração. Em primeiro lugar, é imprescindível ressaltar como a carência de medidas públicas gera a ocorrência de tal problema em sociedade. De acordo com Jürgen Habermas, filósofo alemão, olha só, ele utilizou a enumeração em primeiro lugar e ele também utilizou, olha esse argumento de autoridade, né? Ele usou um filósofo, ele colocou logo Habermas, né? Para que haja a comunicação plena e o acordo de interesses, deve-se existir o agir comunicativo. No entanto, manifestações populares que possuem o objetivo de reivindicar direitos e melhorias são menosprezadas por parte da população e dos políticos, devido à ocorrência de destruição e badernas realizadas por malfeitores que não integram os movimentos. Com certeza, em primeiro lugar, logo depois você vai entrar com uma sequenciação. Tá? Eu gosto muito desse método. A comparação. Eu quero que vocês prestem atenção com a comparação para não colocar comparações tipo desleais. Na aula passada, eu comentei com vocês sobre quando a gente vai comparar, digamos, o Brasil com países da Europa. Eu considero uma comparação meio desleal. Por quê? São culturas diferentes, são histórias diferentes, são modos diferentes. Digamos, eu não posso comparar, digamos, uma política social que deu certo lá nos Estados Unidos, digamos agora, está muito em voga a questão do SUS, né? O Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde, da forma como nós temos aqui no Brasil, é única.
Será que aí o que o governo pensou de fazer? Tipo, de colocar o mesmo exemplo, a mesma forma como há nos Estados Unidos. Será que funciona acabar com o Sistema Único de Saúde? Será que nós temos a mesma realidade que há nos Estados Unidos? O que tu achas, Alessandra? Com certeza não, né? Por que tu achas que não? Por que tu tens certeza que não? Porque país de primeiro mundo, né? Lá é tudo diferente daqui, né? Educação, transporte, saúde, lá funciona, né? Pois é. Aqui há muito mais pobreza. Tem muito mais pobreza, justamente. Então, essa que, quando você utiliza a comparação, você deve pensar como é que eu vou comparar. Será que a comparação está sendo leal ou se ela está sendo desleal? Tá bom? Então, quando você vai comparar. Olha aí, 2 ideias devem ser apresentadas e ressaltando-se as semelhanças e ou diferenças entre elas. Os operadores argumentativos, igualmente, como se, da mesma forma, é bem como, tá errado demais, tá, gente? Assim também, assim como e do mesmo modo. Semelhantemente, as mesmas autoridades possuem interesses financeiros na má alimentação dos brasileiros. Conforme Marx, atenção que nesses exemplos, a Alessandra tinha pedido na aula passada que eu colocasse exemplos de redação nota 1000, né, Alessandra? Isso. Uhum. Então, pode ver que nessas seleções que eu tenho feito, eu tenho colocado sempre um filósofo, sempre alguém que vá, algum aumento de peso que vá corroborar com a minha afirmativa. Tá? Tô vendo. Uhum. Isso é importante, viu, Alessandra? Viu, Sim, estou menino? percebendo. Uhum. Tá? Olha lá, conforme Marx, para você ter acesso a esse repertório, você vai ter que estar ligado lá na sociologia, lá na história, na filosofia, tá bom? Você vai ter que mostrar para o teu avaliador que você tem um amplo conhecimento de mundo, que você tem esse conhecimento todinho e você consegue botar na sua argumentação, não é só citar, é colocar em favor da tua ideia. Conforme Marx, em um mundo capitalizado, a busca pelo lucro ultrapassa valores éticos e morais. Nesse sentido, as grandes empresas alimentícias vendem a imagem dos seus produtos atrelados à felicidade e à realização pessoal, quando, na maioria das vezes, essas mercadorias são responsáveis pela degradação da saúde do consumidor. Ainda, de acordo com dados da UNB, as propagandas dessas indústrias induzem a uma má alimentação e atingem fortemente o público infantil. Uma das tarefas que a gente vai ter hoje. Causas e efeitos. Olha aí, você apresenta os motivos, ou seja, os porquês, as razões de um determinado problema acontecer e, em seguida, enumera as consequências, os resultados e os desdobramentos. Operadores argumentativos. Por quê? Já que, visto que, graças a, em virtude de, como reflexo disso, tá? A causa e o efeito. Por quê? Graças a, em virtude disso, acontece tal coisa. É importante pontuar disso a omissão do meio acadêmico quanto à má alimentação dos jovens. A guisa de Kant, o ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. As escolas brasileiras, entretanto, negligenciam a saúde dos estudantes ao não instruí-los sobre os riscos da obesidade e as formas de preveni-la. Exo, tá? Você já jogou a causa. Olha a consequência. Como reflexo de uma população ignorante, frente aos hábitos alimentares ideais, isso aqui, com certeza, ele tirou do texto motivador.
Tá? Presta atenção como foi utilizado o texto motivador, mas em cima a análise dele, a forma interpretativa. Tá? 8,4% dos adolescentes são obesos e mais de 30% das crianças apresentam excesso de peso, segundo pesquisa recente do Ministério da Saúde. Tá? Presta atenção, ele utilizou o dado do texto motivador? Utilizou. Mas evolução histórica, eu gosto disso, gente. Eu gosto muito disso. Você precisa saber abordar um fato histórico referente ao assunto em pauta, com datas, locais e fatos ocorridos. Claro que você não vai colocar aconteceu no dia 21 de tal, tal, tal. Não é isso que você vai botar, mas você vai colocar tipo século, ou você vai colocar o ano. Você tem que saber. Eu gosto de usar esse na introdução. Na introdução, sim. É muito bom na introdução. E você pode continuar discorrendo na argumentação também, tá? Olha lá. Antes, depois, posteriormente, no momento em que, pouco antes, atualmente, nesse meio tempo. Em primeira instância, cabe destacar o panorama histórico-político da segurança pública que influi em seu perfil odiernamente. Eu não gosto dessa palavra, tá? Do período militar, acentuou-se o esfacelamento de uma sociedade democrática em virtude da doutrina de segurança nacional, uma lógica puramente autoritária de conduta. Os modelos e as ações de segurança pública limitavam-se à contenção social, com o uso da força e de armas para repressão. Contudo, essa ótica é perceptível no comportamento das ações policiais, que são enfatizadas pelo terror e violência. Um exemplo que permite ilustrar isso, né? Olha como ele utilizou, ele misturou várias coisas, tá? Foi a ocupação militar da comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, marcada pelas guerras entre traficantes e os próprios policiais, ceifando centenas de vidas inocentes no meio do conflito. A contraposição. Podem ser mostradas duas perspectivas diferentes sobre um mesmo argumento, denotando um contraste de opiniões. Gente, a cartilha fala sobre isso. Mas eu acho que vocês têm que ter muita segurança para oferecer uma contraposição. Tá? Digamos, caiu ali um tema que realmente eu estou seguro. Então, eu vou jogar. Tá? Mas só se você tiver muita segurança. Porque você vai colocar em um parágrafo argumentativo, você vai colocar uma posição. E na outra, você vai colocar outra posição. E, ao final, você vai ter que sintetizar tudo e oferecer uma solução para aquilo ali. Certo? Então, tem que ter muito cuidado. Os operadores argumentativos são aquelas adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Outro sim, é importante destacar o papel da educação no combate a essa situação, já que, assim como preconizado pelo educador brasileiro Paulo Freire, se a educação não pode transformar uma sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Tal pensamento evidencia o poder transformador da educação. No entanto, a educação, presta atenção, ele jogou uma primeira ideia e agora ele vai mudar. No entanto, a educação oferecida no Brasil, será que concorda? Ainda não é expansiva e de qualidade, principalmente em comunidades carentes, na qual muitos jovens acabam recorrendo ao mundo da criminalidade, aumentando os índices de violência e prejudicando o sistema público de segurança. Aqui, gente, aqui que eu quero falar. Eu vou tirar um pouco do modo tela cheia para conversar com vocês.
Mas não aparece, né? Tá. Como atividades, sintetizando aquilo que a gente falou semana passada. A introdução, eu quero 7 linhas. Tá? Mas eu não vou te argolar agora e dizer assim, eu quero uma redação total agora. Tá? O que é que eu quero que vocês façam? Escolham, dentre todas aquelas coisas que eu botei para vocês, a que vocês mais se identificarem. Uma forma só. Tá? A forma que você se identificar. A gente vai levar até o final do nosso curso aquela forma que você se identificar. Tá? Por que eu estou colocando várias? Porque eu quero que você se identifique com uma. A Alessandra falou que ela... Foi a Alessandra, não foi a Alessandra? Que disse que você se identifica com o método histórico? Não, do histórico não. Foi a outra colega. Quem foi? Quem falou que gosta do método histórico? Foi eu. Lisandra. Lisandra, gostou do método? Vamos nos especializar no método histórico, beleza? Beleza. Tá? E a sequência? Você deve continuar pelo método histórico. Entendi. Certo? Quantas linhas você tem disponível na tua redação? 30. Pensa numa coisa, quando você vai usar o seu poder de convencer alguém, você precisa utilizar... Quanto mais argumentos você utilizar, melhor. Se você, digamos assim, você está tentando convencer tua mãe. Se você acha que é impossível ela deixar você ir ao cinema, o que você vai fazer? Você vai tentar convencê-la um mês antes. Né? Aí você vai ficar todo dia, aquela questão, todo dia tá, mãe, isso, mãe, aquilo, não funcionou aqui, mãe, isso, mãe, aquilo, todo santo dia até ela dizer sim. Ou seja, quanto mais argumentos, quanto mais consistência tu tiveres, maior a tua chance de receber um sim. Ok, vamos jogar isso para a nossa redação. Se eu tenho 30 linhas... Perdão, gente. Vocês não imaginam, eu estou numa febre aqui, você não tem noção. Imagina o seguinte, você tem 30 linhas disponíveis. Mas o Enem me permite que eu escreva 15. Cara, tu tens 30. É como assim? Tu tens 30 dias para tentar convencer tua mãe. Tu vais usar 15 e desistir dos outros 15? Será que rola isso? Hein, Rosiane? Não, professora. Isso aí é pedir para parar, parou, né, Rosiane? O meu método, professora, pode ser trecho de músicas? Beleza. Rose, você vai jogar e argumentar. Tá? O teu lance é esse, sempre jogar e argumentar. Joga o motivo lá, joga o teu trecho de música e argumenta. Inclusive, a gente vai estar trabalhando sobre isso, a gente vai trabalhar trechos de música, trabalhar músicas aqui também. Tá? Ok. As nossas aulas vão ser bem diversificadas, com algumas coisas diferentes, trechos de música, poesia, coisas assim para poder... Olha lá. Sim, então a gente vai escrever, presta atenção, nós vamos ter 4 parágrafos na nossa dissertação. Tá? Cada um, eu quero 7 linhas. Adriana, sobraram 2. Sobraram 2. De repente, a tua letra é grande. Tá? De repente, tu consegues escrever um pouquinho mais. Joga lá no argumento. Tá? Essas 2 linhas. Mas vamos tentar fazer o possível para a gente utilizar as 30 linhas. Beleza? Para a gente não deixar queimar nada. Tá? Mandar ver, porque o nosso negócio é passar. Né? Professora, alguém consegue tirar nota 1000 usando só 15 linhas? Eu acho difícil. Também acho. Eu acho difícil. É por isso que eu estou te dizendo. A gente não trabalhe com a hipótese de menos de 30. Tá? A gente vai usar 30 porque a gente vai passar, a gente vai conseguir tudo. Certo?
Olha aqui o que eu botei para vocês pesquisarem. A crise da vacinação no Brasil. Vocês sabiam? Eu não coloquei nenhum texto motivador, tá? Porque a gente vai usar o nosso conhecimento de Google, tá? A gente vai pesquisar. Gente, nada de fake news, tá? Vamos falar um pouquinho sobre vacina? Quando eu falo sobre vacina, Alessandra, do que tu te lembras? O que tu vem primeiro na tua mente? Proteção. Proteção, beleza. Você vai proteger. Qual é a doença que te lembra, te coloca logo de cara? Atualmente é o coronavírus. Coronavírus. Preste atenção que eu não citei o coronavírus, mas a gente já pensa vacina, proteção, saúde, Covid. Tá? Mas só que eu falei só sobre a vacina? É só a vacina que eu quero que você discorra? Não. Os benefícios que ela traz. A crise, não, o que eu falei agora, a crise, né? Vamos pensar um pouco sobre história. Antes, muitas pessoas que ficavam com paralisia infantil. Mas tem vacina para paralisia infantil? Sim, Tem. Hoje em dia a gente já tem. Antes não tinha, né? Antes não tinha, então a gente tinha muita paralisia infantil. O que foi que erradicou? A vacina. A cultura da vacina, isso mesmo. Vocês se lembram historicamente, Rose? Tu te lembras historicamente de um período histórico chamado Revolta da Vacina? Sim. Pois é. Olha, a história pode entrar aqui. É tudo interligado. Tudo interligado. Quando a gente lembra da revolta da vacina, a gente pode introduzir pelo método histórico, a gente pode continuar falando pelo método histórico, a gente pode colocar essa questão, a exemplificação, a gente pode colocar a paralisia, a erradicação da paralisia infantil. E eu tenho um outro fator para trazer para vocês. Claro que vocês vão pesquisar, tá? Vocês vão utilizar o Google a favor de vocês, tá? Eu tenho outro fator para levar para vocês, sabe qual é? Nós já conseguimos ganhar um título mundial da erradicação do sarampo, tá? Mas a cultura anti-vacina fez com que o sarampo retornasse ao Brasil e nós perdemos esse título. Beleza, agora tem uma outra informação também para dar a vocês. A questão do Covid, que é uma questão atual. Tem pessoas que se recusam a tomar a vacina. Por quê? Porque a gente passou... Por causa dessa época lá que vem todo esse histórico aí, né, da revolta da vacina, aí já tem alguns tem essa visão, né? Sim. Fake news entra também isso? Sim, com certeza. A própria mídia retrata. Isso mesmo. De que forma a gente deve se informar? Né? Será que é o Facebook a nossa No estratégia? site do Ministério da Saúde, né? Isso, procurar fonte segura. Sim, a gente tem que procurar fontes seguras. Vocês estão vendo que a crise da vacinação está se desenrolando por várias questões? Dá para conhecer vários temas só com uma frase. Sim. Tem vários meios para a gente explorar, né? Bora para outra? Sim, então a gente pode jogar também para a questão do Covid. Outra, a má alimentação no Brasil. Gente, alguém engordou nessa época do Covid? Sem dúvida.
Eu Eu saí, apenas 8 quilos. eu ganhei. Eu saí de 58 para 70. 8 quilos a mais apenas também. Olha, eu era assim. E agora eu tô assim. Despachei um monte de roupa, porque não dava. Então vamos lá. Somente a má alimentação no Brasil, eu posso falar sobre a mania que o brasileiro tem de se encher de carboidratos, né? E de gordura, em detrimento dos legumes, né? Das frutas. Tá? Eu posso falar também sobre doenças. Eu posso colocar as doenças no argumento. Não posso? As doenças que vêm da decorrência da má alimentação, Pode. Uhum. sabe que eu posso botar também o Covid? Tá? O que o isolamento social nos proporcionou que a gente aumentou realmente de peso? Se alimentou de forma adequada? O que faltou? Por que ganhou peso? Vai, Rose, por que a gente ganhou peso? Sedentário, né? Ficamos, a gente tinha medo de sair de casa, né? Então, Muito. E também muita gente conheceu o serviço de delivery, e normalmente a comida é mais gordurosa. olha só, eu não tinha nem pensado na questão do delivery, Sandra. Não tinha pensado. Tá vendo, gente, como favorece esse momento? Por que que eu, desde a primeira aula, desde a semana passada, eu falei para vocês, gente, liga o teu microfone e vamos falar. Por quê? Na aula que vem, eu vou trabalhar a conclusão com vocês. Tá? A partir daí, a gente vai construir redações. E como é que a gente vai fazer a construção? Com debates. Onde vem esses debates? Aqui. Vai ser ligando o teu microfone, você falando, a gente falando, e a gente vai construindo conhecimento. Tá? Então, a gente também pode falar sobre a questão a alimentação, fazer a relação com o Covid, não pode? A gente engordou, gente. Né? Será que se alimentou direito? A gente não fez exercício físico por conta do isolamento social. Não rola? Não, uma hipótese? Uhum. Ah, olha esse aqui, que eu, só para a gente, porque esse aqui a gente vai puxar um outro assunto depois. Esse ano, a gente teve a questão do centenário, agora há pouco tempo, do Paulo Freire. Mas eu quero discutir um pouco com vocês a questão da educação, certo? Então, olha aqui, dificuldade de acesso aos livros no Brasil. Dificuldade. Com certeza. Sim, tem. Preços absurdos e falta de bibliotecas também. Pois é. Na minha época, sabe como era? Cadê o professor Daniel? Diga, Professor, na sua época, na nossa época lá, como era que a gente pesquisava? Tem tudo. Lá no Centur. A Alessandra conhece, Alessandra? é biblioteca pública. Pois é, né? Aí não podia estar tirando xerox, né? Mesmo a grana também não ralava, né? Isso. Aí a gente pegava, aí eu lembro que eu ia para lá, aí copiava. Cara, Copiava e ficava a tarde toda lá. isso. Aí não dava tempo no mesmo dia, né? Aí chegava, tinha que fazer uma coisa assim muito simples, porque não podia danificar o livro, né? Para a gente poder marcar, e quando chegar no outro dia, a gente voltar, né? Para poder pesquisar de novo no mesmo livro, voltar, escreve. É por aí. Agora, a gente já tem também o acesso a gente tem internet, né? Então, pela internet, a gente pode acessar PDF de livro. Mas espera aí. Será que a internet é para todos? Também não. É outra dificuldade.
Nem todos têm acesso, infelizmente. Houve até uma crítica dessa com a propaganda do ano passado do Enem. Olha a sacada da Lisandra. Olha aí, Lisandra. É esse o conhecimento que o teu avaliador, ele quer que tu tenhas. Ele não quer que tu te prendas exatamente naquele texto motivador. Ele quer que tu vá além. Então, um assunto foi puxando o outro e tu chegaste onde? Na crítica ao Enem. Bora pensar. Você pode ver, gente, aparentemente, esse era um tema que nada tinha a ver com a questão que nós estamos vivendo agora. Não é verdade? À primeira vista, não tinha nada a ver. Com o desenrolar da nossa conversa, a gente chegou nesse ponto. Né? A gente chegou que, de fato, tem uma ligação com esse período. Pensar, será que todo mundo tem acesso à internet? Possivelmente, vocês estão tendo acesso à internet limitada pelo Wi-Fi, né? Só que isso demanda dinheiro. Não é verdade? Verdade. Sim, Será que o acesso está sendo para todos? infelizmente Não. não. Muita gente prefere guardar o dinheiro para comida, né? A família é grande, às vezes o pai é desempregado. Teve muita gente que nesse período agora, o jovem, como os pais, os avós, eu passei muito por isso, por muitos alunos, né? De não poderem assistir a aula porque eram sustentados pelos pais ou pelos avós, e com a pandemia eles tiveram que sair e trabalhar. Eles foram o sustento da casa. Né? Então, se com o dinheiro deles eles estavam sustentando a casa, será que dava para eles pagarem a internet? Infelizmente não, professora. Olha o Igor. Olha o Igor, galera. Olha aí. Rola no Igor, que é só sucesso. Poderia utilizar a tese de Pierre Levy. Toda tecnologia tem os excluídos. Igor, o teu microfone argumenta um pouco sobre isso? Bora, Igor. Estou sem microfone. Deixa eu ver quem é que eu vou colocar alguma. Alessandra. Hoje a Alessandra está falando. Sara! Bora lá, Sara. Argumenta em cima dessa afirmação do Igor. Se eu não me engano, lá pelo começo da pandemia, tinha aquela questão do pessoal reclamando sobre as aulas online, porque nem muitos têm tecnologias, por exemplo, um notebook, um celular apropriado para assistir às aulas, e muito menos dinheiro para colocar crédito no celular para dados móveis, ou até mesmo a questão do Wi-Fi, que também muitos não têm como pagar. E aí, por conta dos seus pais, parentes, enfim, não terem dinheiro nem para se sustentar nesse período de pandemia. Muitos perderam o emprego. Então, como é que a pessoa vai pagar por algo que simplesmente para muitos vai ser banal, mas que para poucos vai ser de muita utilidade, sendo que naquele período ali eles precisam se preocupar com a alimentação, com a saúde do pessoal, a compra de remédios, enfim. Acho que seria isso. Sim, com certeza. Agora, eu quero ir um pouco além. Você citou os recursos, né? No caso, o telefone, né? o notebook, um aparelho para transmitir. Vamos falar em termos de Pará. Nós temos também comunidades ribeirinhas
E nessas comunidades tem acesso à internet, nem que seja de celular? Será que tem em todas? Poucos têm. Pois é. Então, a gente tem essa outra situação. Em um país como o Brasil, com realidades completamente diferentes, realidades complexas, né? Você, no caso, em um exame nacional para todos, único para todos, em um tempo de pandemia, tá? Todo mundo tem que estar necessariamente atrelado à internet, mas tem locais que não tem isso. Que não tem nada. Nem a internet do celular, nem o 4G do celular funciona. Essa acessibilidade vai ser para todos. A aldeia vai ser até mesmo os quilômetros. Sim. Aí a gente entra na questão de quem está excluído. Tá certo, professor. Isso acontece, a gente sabe disso. Será que o jovem, lá numa aldeia indígena ou de uma comunidade quilombola, ele não pode ter, ele não vai ter acesso a vamos voltar à questão chave, que já falta um minuto só para acabar minha aula. Professora, Oi? só um minutinho aí. Como a senhora precisa fechar aí, eu peço ao professor Pedro Paulo, que já está na sala, que ele possa nos dar uns 5 minutinhos mais para a senhora finalizar aí, tá bom? Eu já estou finalizando, por isso que eu corri um pouco na apresentação, professor. Tá bom, Eu estou até professor, fique à finalizando. vontade. Tá? Então, vamos pensar. Dificuldade de acesso aos livros no Brasil. Eu tenho pano para manga para agora? Tenho como discorrer legal? Sim. Sim. Eu vou voltar lá para o PowerPoint. Peraí. Ai, gente. Ainda tem isso, essa nossa adaptação à tecnologia. Eu não sei se o professor conseguiu fazer toda esse manejo, né? A gente teve que se reinventar bastante. O professor, não sei, não foi, professor? Né? Com certeza. Tá, Mas a está gente está caminhando. caminhando. O importante Isso. é parar. Então, olha aqui, gente. O que eu quero de vocês? Eu quero 7 linhas sobre cada assunto, tá? Primeiras 7 linhas de introdução sobre a crise da vacinação no Brasil. Vocês vão pegar... Eu não sei se o professor Alfredo já mandou para vocês os slides da aula passada. Não. Pelo menos para mim, Ainda não. Disseram que vão disponibilizar os arquivos até quarta. A gente está providenciando isso, professor. Ah, tá. Tá bom, porque aí eu já mando esse daqui também, tá? Olha aí. Então, vai ser eu tenho 7 parágrafos sobre cada tema. A crise da vacinação no Brasil, a má alimentação no Brasil, dificuldade de acesso aos livros no Brasil. Tá? 7 linhas introdutórias, 7 linhas, mais 7 linhas
do primeiro argumento, eu quero saber se você está conseguindo selecionar e fazer a relação, tá? E interpretar esses argumentos, tá bom? Por isso eu não passei na semana passada a atividade, estou deixando só para essa. Certo? Ou seja, vocês vão me entregar 21 linhas de cada um desses temas. Lembra quando eu te falei, Alessandra, que a gente ia fazer, para quando chegar na hora vai sair bacaninha, vai fluir? Sim, sim. Uhum. Essa que é a ideia. Então, só agora, de cada um desses temas, vocês vão me entregar 21 linhas. Tá Então, pesado? são 3 assuntos diferentes, são 3 introduções diferentes, é isso? Não é fazer a completa, é introdução, desenvolvimento e conclusão. Introdução, não, eu só quero isso. A introdução e Cada 2 um desses parágrafos temas. de desenvolvimento para cada um desses temas. Certo? Ou seja, de cada um desses temas, vocês vão me entregar 21 linhas. Certo. Então, são 3 textos? São 3 textos. Ok. Tá bom? Eu quero que vocês usem uma dessas estratégias, a que vocês acharem melhor. Tá? Cada argumento, 7 linhas. Cada parágrafo vai ter 7 linhas. Tá? 7 linhas introdutórias, 7 linhas do primeiro argumento, 7 linhas do segundo argumento. Tá? E atentem sempre. Não quero que vocês esqueçam em momento nenhum das competências. Tá? Essa competência 3 é a mãe de todas. Tem que colocar, saber exatamente o que o cara vai te cobrar nela. Que ela está diretamente relacionada com esses argumentos. Aqueles operadores argumentativos têm que estar aí. Certo? Então, professora, eu ainda estou com dúvida, me desculpe, mas assim, cada um desses aí é um tema, né? No caso, a Sim. crise da vacinação do Brasil. Aí você quer desse tema, aí você quer que eu faça uma introdução e um desenvolvimento, é isso? Isso, 2 parágrafos de argumento. De cada um desses temas, eu quero que você coloque a introdução e 2 parágrafos de argumento. Uhum. Tá, Entendeu? entendi. São 3 redações, né? São 3 redações. Contendo 2 parágrafos. Isso, sem conclusão. Ainda não quero conclusão, tá bom? Tá, uhum. Ok, agora tá. Tá bom? Tá todo mundo sem dúvidas? Sem dúvidas. Sim. Tá bom? Então tá, gente. Professor... Estamos aqui. Professor e meninos, eu peço mais uma vez que me perdoem, desculpem o atraso. Realmente foram vários problemas sequenciais aqui. Tá bom?